Louvado seja Deus. Bom dia, irmãos. Com muita alegria, quero compartilhar com vocês uma palavra que tenho meditado nesses dias. O tema que eu coloquei aqui é o poder pertence a Deus, tá? Isso está lá no Salmo 62, versículo 11, né, que diz o seguinte: uma vez declarou Deus e duas lições ouvi, o poder pertence a Deus. Noutra versão, fala assim: uma vez falou Deus, duas ouvi, o poder pertence a Deus. Então, o que eu quero enfatizar, né, que isso tem que ficar gravado na nossa mente, que o poder pertence a Deus, não pertence, como o salmista fala, uma vez Deus falou e eu ouvi duas vezes, né? O poder não pertence ao diabo, não pertence às circunstâncias, o poder não pertence a mim, o poder pertence a Deus, né? Tudo vem dele. Isso fica muito claro, né? Vamos abrir em Gênesis capítulo 17, né? E fica bem claro isso, né? O poder de Deus, as coisas que Deus... Uma coisa também que é bom, fica claro na nossa mente, que Deus nos chama para fazer coisas que são impossíveis, que nós não temos capacidade, condições de realizar com a nossa própria inteligência, com a nossa própria força, com a nossa mente, né? O poder pertence a Deus. Tudo que Deus nos chama para fazer, é Ele que faz através de nós, né? Ele nos dá condições, né? Então, nós vamos ver aqui, nesse capítulo de Gênesis 17, quando Deus se revela a Abraão, parece que é uma face de Deus que Abraão ainda não conhecia, e Deus se revela para ele. Só para contextualizar, nesse momento, Abraão já era pai, tá? Abraão tinha um filho, Ismael, que estava com 13 anos, quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos, e Deus aparece aqui nesse momento e fala com Abraão. Então, Gênesis 17:1 diz o seguinte: quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê íntegro. Então, Deus se revela de uma maneira, né? Eu sou El Shaddai. Talvez Abraão conhecia Deus como Senhor, mas ele agora conhece Deus como El Shaddai. O que significa? Deus Todo-Poderoso, né? Então, o versículo que nós lemos lá de Salmo 62:11, o poder pertence a Deus, e Deus Todo-Poderoso. Eu sou El Shaddai, né? Então, Abraão tinha 99 anos. Abraão, Deus prometeu para ele que ele teria uma descendência, né, teriam filhos, ele daria aquela terra para toda a descendência de Abraão. Porém, os anos foram se passando, e Abraão não tinha filhos. E teve um momento que ele, já com 85 anos ali, ele conversou lá com Sara, e eles chegaram numa decisão de dar um jeito nessa situação. E Abraão tinha condições de ter filho, aos 86 anos, condição física, biológica, ali no corpo dele. E ele foi e teve um filho, né, o Ismael. Mas não era assim que Deus queria, né? Deus esperou até que Abraão não tivesse mais condições. Como eu afirmei no início, né? Parece que o que Deus quer fazer não é o homem que vai fazer. O homem não tem condições de fazer. Então, Deus esperou que secasse ali toda a esperança de Abraão, né? Quando nós lemos lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 11, 12, ele fala que Sara tinha dois problemas. Sara era estéril, de nascimento, ela nasceu com esse problema, e Sara já era velha, né? Já tinha idade, não tinha mais condições de ter filhos. E ainda no versículo 12 fala assim, lá de Gênesis, acho que de Hebreus 12, capítulo 11, versículo 12, fala assim, que e daquele homem já sem virilidade, Deus fez descender uma nação, um povo grande, como as estrelas do céu, como as areias que estão na praia do mar. Então, daquele homem, e tem uma versão que ainda acaba com Abraão, fala bem assim, aquele homem praticamente morto, né? Na minha versão aqui fala aquele homem já sem virilidade. Então, é algo impossível, né? Quando Deus fala, quando esse texto fala, o poder pertence a Deus, e ele se revela a Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isso não é impossível para mim. Para você não é possível, mas para mim é. O versículo 6, do mesmo capítulo aí, 17 de Gênesis, diz assim, então, Abraão não era mais fecundo. Isso acabou. Abraão talvez olhava para o próprio corpo dele e falava, daqui não sai mais nada. Mas, no entanto, o Senhor ainda tinha filhos para gerar através de Abraão e Sara, né? Aí Deus fala assim para Abraão, eu te tornarei extremamente fecundo. De ti farei reis
e farei nações, e reis sairão de ti. Então, olha o poder de Deus, te tornarei um homem de 100 anos, 99 anos, extremamente fecundo. Tá? Então, eu farei, não é você, Abraão, né? Não é com as suas... E Abraão vai ouvindo aí, Deus falando com ele. Lá no 17 é muito interessante que Abraão ajoelhou-se, depois que ouviu tudo aquilo de Deus, Abraão ajoelhou-se, encostou, 17, encostou o rosto no chão e começou a sorrir, ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá conceber e dar à luz um filho? Então Abraão sugeriu a Deus: Deus, concede que Ismael seja abençoado. Aí o 19 fala assim: ao que Deus lhe contestou: o que eu disse, Abraão, foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho. Ponto final, né? Então Deus falou: isso vai acontecer. Abraão, não, isso é impossível, mas o Senhor falou: isso vai acontecer. Eu sou El Shaddai, tá? Então, essa afirmação que nós fizemos lá no início, que o que Deus chama é impossível, também fica muito claro no chamado de Deus a Gideão, né? Gideão, lá no capítulo 6 de Juízes, nesse momento, capítulo 6 de Juízes, então, nesse momento, Israel vivia numa depressão total, né? Ali sob o domínio dos midianitas, uma depressão, seria uma crise moral, política, econômica, estava sendo dominados pelos midianitas. O Gideão, para malhar o trigo dele, ele se escondia num tanque que eles prensavam uvas, né, escondido para os midianitas não virem roubar, destruir, né, pôr fogo nos bens dele. E ele estava, imagina a tristeza de Gideão, né, muito chateado. Então, capítulo 6 dos Juízes, versículo 12, diz o seguinte: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Então, Deus fala: eu sou com você. Aí Gideão fala: não, Senhor. Ele continua conversando: não, o Senhor não está conosco. Essas calamidades todas que está acontecendo, onde está o teu poder, que o Senhor, nossos pais nos contaram, que o Senhor fez lá no Egito, tal. Onde está tudo isso? Aí o Senhor, no versículo 14, fala com ele: então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, olha, aqui está o segredo, irmãos. Ora, não sou eu que te enviei? Então, o poder está no envio, né? Eu gosto desse exemplo. Imagina uma mãe que fala para o filho: vai lá no açougue, o filho lá de 8 anos, vai no açougue comprar carne, 1 quilo de carne. E o filho não tem poder, não tem dinheiro. E a mãe, o poder está no envio. A mãe tem o dinheiro, e ela manda, e ele vai e compra, né? Então, o Senhor fala: não te enviei eu? Então, é isso que Deus fala para ele. Deus estava falando algo que era impossível para Gideão fazer, né? E nós vamos ver no versículo 15, isso fica muito claro, a depressão. Veja se você colocaria uma pessoa dessa como líder de um povo, como prefeito da sua cidade, né? Como chefe de um grupo, né? Versículo 15. Ai de mim, meu senhor, contestou Gideão. Como posso salvar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Olha como ele se via, né? Que autoconfiança que esse líder tem. Eu, a pessoa menos importante, o menor dos menores. Mas Yahvé lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas, como se fosse um só homem. Então, como nós conhecemos a história, era ali os midianitas, um exército de mais de 130 mil homens, e Gideão, né, o Senhor conseguiu fazer ele levantar, e ele arregimentou lá 32 mil soldados. E o Senhor falou: é muito, para que você não fica falando que foi a sua força, né? É muita gente. Aí ele fala: ó, quem está com medo pode voltar para casa. Nisso voltaram lá 32 mil soldados. Eles ficaram, então, em 10 mil. E o Senhor ainda falou: ainda é muito. Aí fez outra prova lá e ficaram apenas 300. Imagina 300 homens guerrear contra 130 mil. Então, eles não eram corajosos para falar: nós vamos enfrentar. Só se fosse louco para falar isso, né? Não eram esses homens valentes para falar: nós conseguimos. Porque o outro exército não precisava nem sequer de armas, poderia matá-los pisoteados, né? Mas a coragem deles está em coragem para acreditar em Deus, né?
Então, veja que é mais uma obra aí impossível de ser realizada, e eles vão, e na força do Senhor, realiza essa obra, e salva Israel. Nós vemos vários exemplos, temos o exemplo de José, né? José era um adolescente, teve aqueles sonhos maravilhosos, porém o Senhor mandou ele lá, ele foi, se tornou escravo, se tornou um prisioneiro na masmorra, né? E o Senhor fez secar todo aquele orgulho, aquilo que tinha porventura em José, para que ele percebesse que o poder pertence a Deus. Ficou 13 anos para que esses sonhos se realizassem, né? Vemos que Davi, ele foi ungido, outro exemplo, né? Foi ungido rei, para ser rei, e, no entanto, levou mais de 10 anos fugindo, né? Deus tratando, quebrantando, para que ele não confiasse nele, sempre no Senhor, né? Tratando ali, firmando a fé de Davi no poder do Senhor. Temos Moisés, que também, segundo Estevão, era um homem poderoso em palavras. No entanto, quando ele se percebeu líder, ele tentou salvar um judeu lá que estava apanhando do Egito, matou o egípcio. Ele tentou já ali, estava se manifestando que ele seria um libertador. Mas o Senhor falou, não é desse jeito. Aí ele foi 40 anos no deserto, até secar a capacidade dele. Tal qual Deus fez com Abraão. E aí esses homens, uma vez que não confiavam mais neles mesmos, o Senhor falou, agora você está pronto, né? Agora eu posso te enviar. Isso vai na contramão do que hoje em dia, né? Ontem eu estava ouvindo um especialista em harmonização facial, um médico, e ele falando assim que hoje muitos, não só as mulheres, mas muitos homens têm procurado para fazer uma harmonização facial, né? O rosto fica mais quadrado, uma pessoa mais autoconfiante, tá? Porque a pessoa fala, eu recebi uma promoção, agora eu sou líder de uma equipe, eu tenho que demonstrar autoconfiança, o meu rosto... Então, o Senhor não olha isso, né? O Senhor olha naquela pessoa que depende dele, que busca ele, que vai na força do Senhor, né? Então, temos esses exemplos que eu falei. Um outro exemplo que eu gosto muito é do Vale dos Ossos Secos. Fala ali que os ossos estavam extremamente secos. Numa versão fala, estavam sequíssimos. Não tinha resquício de carne, não tinha mais nada, não tinha esperança. E daqueles ossos o Senhor fez um exército. Eu estava lendo uma matéria do Revive Israel, ele fala que nós somos o chofar de Deus. Aí ele fala que o chifre, ele tem carne dentro dele, mas para ele ser um chofar ali que emite um som bem claro, tem que secar toda a carne, tem que deixar, porque senão o som não vai ser nítido, não vai ser claro. Então, o Senhor quer secar tudo da nossa autoconfiança, que a gente confie nele e vá na força dele. Tá? Então, uma coisa disse Deus, 2 vezes ouvi, o poder pertence a Deus. Se o Senhor nos chama para fazer, nós vamos, não porque eu acredito que posso, que tenho condições, tenho um intelecto, tenho capacidade, tenho conhecimento de Bíblia, de teologia, mas é porque eu confio no Senhor. É o poder do envio, é o poder do envio, é o poder do chamado. Aquele que chama, ele faz a pessoa, ele faz de nós, ele confere a nós o poder para realizar a obra. Então, não vamos sozinhos, estamos em todo o tempo na dependência do Senhor e viver uma aventura com o Senhor desse jeito. É isso que ele nos chama, para viver essa aventura, para estar cheio do Espírito dele, né? Apóstolo Paulo, que é a maior, acredito, expressão do cristianismo, ele falava assim, acho que é em Efésios 3:8, eu sou o menor dos menores dos santos. Era assim que ele se via. E ele, em outra parte, ele fala assim, dos pecadores, eu sou o pior. Mas ele falava, uma coisa faço, deixando as coisas que para trás ficam, avanço. Eu tomo a seguinte atitude, eu avanço, né? Apresso-me para as que estão diante de mim. Então, que na força do Senhor também possamos viver dessa forma, confiando no poder de Deus. E não estar estático, parado, assim como Gideão, né? Não te enviei eu, né? Eu estarei contigo, não temas, né? E, para encerrar, eu vou ler uma profecia que já tem uns 25 anos que eu tenho esse material na mão, então a profecia deve ter mais que isso. Eu vou ler um pedacinho da profecia que fala assim, isso para encerrar, tá? Muitos de vós se sentem incapacitados, se sentem fracos, se sentem como que não tendo condições, mas diz o Senhor, é assim que quero a vós, diz o Senhor. Que no dia em que sairdes, tendo condições, sabendo, tendo certeza de todas as coisas, diz o Senhor, não devais sair, e sim ficar. Mas no dia em que sairdes,
com o vosso coração apertado, podeis saber que muito o Senhor fará. E quando aquilo que vierdes a vós fugir à razão, sabei que acima de tudo há um Deus que ama, que através do vosso olhar manifestarei o louvor, e este encherá a casa. E palavra alguma se fará necessária. Porque diz o Senhor, amados, não são as muitas palavras, mas é o meu espírito e a minha presença, e é isto que quero que leveis. Não as muitas palavras, mas a minha presença, diz o Senhor. Amém? Pai querido, te louvamos nesse momento, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque mesmo na nossa pequenez, na nossa incapacidade, o Senhor tem olhado para nós e tem nos capacitado, ó Deus. Nada que temos feito vem de nós mesmos. Tem sido a manifestação da tua ação em nossas vidas, ó Deus. Muito grato nós somos, ó Deus. Continua usando os teus filhos, ó Deus. Dê coragem. E faça eles entender, Deus, que é o Senhor que tem o controle, não é nós mesmos. Dessa forma, te agradecemos, a Deus. E também abençoamos o dia desses irmãos que estão nessa reunião, a Deus. Que eles possam retomar as suas tarefas, guiado por ti, a Deus, dependendo de ti. Esse é o desejo do nosso coração, em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, fiquem à vontade, né? Entre todas as coisas que eu senti de falar, né? Mas eu quero dizer que eu ouvi essa profecia, né? Naquele dia. E ela se tornou viva mais uma vez no meu coração hoje. Louvado seja Deus. Os exemplos são muitos. Às vezes a gente olha para a gente e dá essa sensação de incapacidade. Mas Deus tem provado na sua história, dias após dias, que é Ele que faz. É Ele que vai mudar a história. Mas eu não posso, Senhor, eu não sei falar. Jeremias, sou apenas uma criança. Mas o que envia é Deus. Se Ele enviou, Ele sabe o que Ele está fazendo. Deus não cometeu um equívoco em te escolher. O dia que Ele te chamou, Ele tinha um propósito. Só crer, meus irmãos. Lembrei também de Isaías, né? Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habita no meio de um povo de impuros lábios. E é o Senhor que santifica-nos para poder estar fazendo a obra dele. E é desse modo que esse reino é formado, irmão, não de capacitados, mas de incapacitados. Por que Deus escolhe dessa maneira para fazer o seu reino? Porque lá no final não vai ter alguém que vai levantar e falar, eu ajudei a fazer o reino. Não. Ele levantou através de pessoas fracas. Não vai ter eu naquele dia. Foi todos guiados por ele. Às vezes a nossa mente demora para entender essa mente de Deus, mas é isso mesmo, não é para entender, não. É Ele que está forjando esse reino em nossas vidas. Não é mérito humano. Muito obrigado, cara, pela palavra, por ter ouvido Deus falar isso no seu coração e poder partilhar com as nossas vidas. Somos gratos. Obrigado, Carlos. Saudade de você. É gostoso ouvir. A ministração foi maravilhosa. Realmente, ele é o poderoso e nós somos só os instrumentos, né? Então, obrigado pelo teu ouvir, pelo teu falar e por lembrar dessa profecia, que eu não lembrava. O testemunho do Carlos Augusto foi legal também. Eu acho que eu devo ter ouvido, porque eu estou mais de uns 40 anos no grupo também. Mas como é bom a gente ouvir, né? O carinho de Deus, o amor, a manifestação dele, maravilhosa. Um beijo na tua família toda aí, viu? Saudades. Deus abençoe. Carlos, é muito bom mesmo ouvir isso, né? Porque eu estava aqui pensando enquanto você falava, a gente vê assim todas as pessoas assim que têm relato na Bíblia ou pessoas às vezes que a gente conhece que foram chamadas por Deus por um grande ministério. Aí na Bíblia aqueles que
tinha um certo conhecimento. A gente pode olhar a vida, pode olhar a vida de Paulo, por exemplo. Paulo tinha muito conhecimento. Deus primeiro trata com eles para eles diminuírem, para depois Deus usar, né? Moisés, quantos anos ele tratou? Paulo também, quanto tempo que ele ficou, né, sendo tratado por Deus, ficou cego e tantas coisas. Depois Deus faz uma obra, né? Então Deus escolhe mesmo aquele que é pequeno para fazer crescer, e aquele que é grande, ele trata primeiro para depois, ele nunca vai falar, não, você já está pronto, é na sua força que eu vou. Ele falou para Gedeão, na sua força, né? Mas Gedeão se sentia pequeno, humilhado, né? Então, fiquei pensando nisso. Aquele que tem muito conhecimento, que é grande, Deus trata para depois Deus usar. E o pequeno, Deus fortalece para que faça a obra. Muito boa a sua palavra, viu? Bom dia, amados. O que me chamou a atenção é quando o Carlos falou, né, da nossa pequenez, mas especialmente para mim trouxe esperança, sabe? Um sentimento de esperança. E na verdade a gente percebe o quanto Deus é diferente do mundo, né? Ele usa as coisas que não são para como se fossem. E então é muito interessante a forma que Deus usa, como Deus fala, né? E na verdade edificou a minha fé nesta manhã, né? Glória a Deus por isso. E então Deus realmente vê diferente de como nós vemos, né? Obrigado, Carlos, pela tua palavra e Deus continue abençoando, tá bom? Amém. Dentro desse contexto, a fala dos irmãos, lembrei lá, Paulo relata que o povo de Israel, o povo escolhido, Deus fez com que cegou eles, deixou eles surdos, para eles não entenderem a manifestação de Jesus. Por que Deus fez isso com o povo escolhido? Agora eles são rebeldes. E Deus foi misericordioso com vocês, para que eles também participem da misericórdia dele. Israel precisava conhecer a misericórdia de Deus, porque era muito arrogante. Somos o povo escolhido, somos filhos de Abraão. Aí Deus permitiu que eles entrassem em rebeldia para eles conhecerem a misericórdia. Então, irmão, muitas vezes esses tropeços que você tem, essas oscilações da sua vida, Deus está permitindo para você ser dependente de Deus, não tentar com as próprias forças. É impressionante como o olhar, né, e a forma que Deus age sempre nos surpreende, né? E às vezes a gente faz uma leitura errada da situação, né? A gente faz uma leitura na contramão daquilo que Deus faz, né? E às vezes é preciso saber entender esse momento, né? Então, certamente, esse momento de Moisés ali, né, sendo tratado, esvaziado, esses homens ali, as pessoas em volta, né, de repente também não entendiam, né, o que estava acontecendo, né? Então, às vezes as pessoas ficam procurando, né, vamos dizer assim, não, você tem que sair dessa situação, você tem que mudar, você tem que... Mas, de repente, é um processo, né, que Deus está fazendo na vida da pessoa, né, para o propósito dele. Então, isso também deve abrir o nosso olhar. Não que a gente deve aceitar, né, a situação e se conformar, não é isso, né? Mas a gente precisa daquela palavra tão importante, discernimento, porque aí a gente vai entender os momentos, né? Vai entender as situações. E achei muito interessante a ideia do chofar, viu, Carlos? Eu não sabia disso, né? Que ele tem carne por dentro, mas precisa secar para poder ser um instrumento, né? Então, é uma coisa assim de Deus, né? Sabendo que é um chifre, né? Então, mais interessante ainda, né? Pertenceu a um corpo, né? Saiu daquele corpo, né?
mas tinha que tirar tudo que era do corpo, mesmo já não estando mais no corpo, tirar tudo que é do corpo para poder se tornar um instrumento, né? É interessante. Tem uma música que eu gosto muito, que ela fala assim: Cristo e eu aqui andamos juntos. Ele supre o nada que sou eu. Eu e ele nessa caminhada, minha nulidade ele escondeu. Eu acho muito legal que é justamente ele é tudo, não depende de mim, né? Minha nulidade ele escondeu. Ele supre o nada que sou eu. Então tudo é dele, tudo é para ele. E a gente estava lembrando de ontem, eu estava falando sobre por que Deus demora tanto assim para fazer. Então é bem isso, né? Ele tá no, tem que aquele todo o orgulho que o homem tem, todo o seu entendimento que ele que nem Moisés adquiriu lá no palácio do faraó, ele adquiriu a cultura do Egito, criou todas essas coisas que ele recebeu no Egito, e tinha que ser esvaziado primeiro, tinha que estar limpo, tirar toda aquela cultura que estava no Egito nele, para que ele pudesse fazer, ele tirar o povo do Egito, né? Por isso que ele passou todo esse tempo, 40 anos ali, né? A gente fala, poxa, demora demais, né? Poxa vida, parece que era tão fácil, né? Poxa, matou o Egito. Então matou o Egito, agora já pode tirar o povo do Egito. Mas não, Deus teve que primeiro fazer esse trabalho, né? Ele passou por tudo isso. Jacó, por exemplo, lá também, ele foi lá buscar buscar a mulher dele, né? Lá ficou também 25 anos, 30 anos, não sei quanto tempo lá, mas por quê? Porque também ele tinha que desvaziar dele mesmo, né? Passar toda aquela dificuldade que ele passou, sendo enganado por Labão várias vezes, né? Mas Deus, ele preparou ele para uma grande nação, que ele ia ser pai de uma grande nação. É isso que a gente pensa, né? Por que demora muitas coisas, né? Mas Deus primeiro está fazendo a sua obra na vida nossa, né? Às vezes pensamos que eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero ganhar meu dinheiro, quero comprar minha casa, tudo. Você pensa nessas coisas, né? E às vezes demora demais. Poxa vida, estou lutando, não consigo. Mas Deus está te preparando você para você conseguir ter essas coisas, né? Muita gente reclama muito, né? Mas é bem isso, né? Foi muito boa a tua palavra, Carlos. Eu agradeço você para que Deus continue te usando você, tá? Amém? Ô, Brandelli, você falou aí, e por final de Jacó, nós temos que lembrar que até quando, depois de todo esse processo lá dele servir pelas suas esposas, ele ainda tinha um resquício de força. Aí Deus foi lá e feriu a coxa dele, né? Quando ele estava voltando ainda no resquício da força dele, Deus foi lá e feriu a coxa dele, e ele chegou na terra de volta, né? Mas com o nervo da coxa distendido, mancando, né? Com alguma coisa, ou seja, tão somente no poder de Deus, né? Jacó, ele era um enganador, né? E quando, nesse momento que ele sai ferido, ele deixa de ser Jacó e passa a ser Israel. E Israel significa campeão com Deus, alguém que vence com Deus, não sozinho mais, porque sozinho ele vencia e era vencido, enganava e era enganado, né? E aí tem um momento que parece que Jacó não se aguenta mais, né? Ele fala, agora ele passa a família toda para o outro lado, falou, vai ser só eu e Deus aqui, passa uma noite lutando e sai marcado, sai mancando, mas sai liberto de Jacó, e agora ele é Israel, né? Então ele sai e aí ele fala, agora sou vencedor, sou campeão com Deus, não na minha força, né? Eu acho muito legal isso também. Essa luta, essa noite, essa vigília individual dele e Deus ali. Muito bacana. Um exemplo que o Brandelli lembrou aí, bem interessante.